se o cliente não entende nada de aviação, apenas está tirando a carteira e tem essa preocupação de não saber cuidar de uma aeronave, de como mantê-la, e também não tem condições de ter aeronave sozinho, né? Então é um prato cheio, né? Sim. O compartilhamento que eu vejo já na aviação, vamos dizer assim, executiva, já é bem vantajoso. Né? No desporto, ele é ainda mais, eu vejo, porque é muito fácil você perceber que o tempo de um avião ocioso em hangar, quando ele é de um dono só. Quer dizer, o brasileiro hoje não voa, em média, 24 horas ano com seu avião, né? Então, só para vocês Até mesmo executivo, né? Sim. Voa 75, 80 por ano, né? Exatamente. A média, né? Por aí, né? É muito pouco. Então aquela relação para aí é muito investimento para pouco usufruto, né? E um gasto muito grande mensal para pouco uso da aeronave. Então, você quando compartilha... E a gente costuma dizer que quanto menos usa, mais gasta, né? Mais gasta, com certeza. É igual um barco lá Sim, na marina, né? Vai dar partida, não funciona. Aí tem um instrumento que está emperradinho, tem isso, a aviônica não funciona. Então, ele voando direto, o avião é melhor, não adianta. E os custos vão diminuindo, porque o avião que voa mais, você dilui isso. Você dilui esses custos, não tem? Então, é muito fácil enxergar que vale muito a pena. Sim. Só para vocês terem uma ideia prática, por exemplo, o PE 18, que é o primeiro, que é o convencional, hoje ele tem 8 sócios, 9 com a empresa. A empresa também tem um pedaço São dele. 9 cotas. E tem... Vai até quantas cotas, assim, disponíveis? A gente determina um número de cotas baseado na vocação de cada avião, vamos dizer assim. Então, o PA-18, como é um avião que voa essencialmente, né, voos locais, né, primordialmente voos locais, você consegue fracionar ele em várias cotas. A gente fraciona em 16 cotas, sendo que uma é da empresa, então sobram 15. E hoje ele tem 8 mais um 9, né? Pra você ter uma ideia, ele fica 23 dias no hangar, parado em média por mês. Pois é. Com tudo isso Quer dizer, tem muito tempo para ser utilizado ainda, né? Muito tempo. E principalmente quando você tem outros aviões que... Sim. Né? Que pode suprir, ou tem gente nele que também é sócio em outros, né? Essa é uma outra vantagem do que eu vejo o compartilhamento, que é o seguinte: peraí, eu quero um avião para fazer um voozinho local, curtir com a minha namorada, tal, tá aí o PE 18. Eu quero um avião para viajar. Opa, tem o RV9 que ele tem uma eficiência absurda para viagem, né? Então você consegue compartilhar e ter, por uma fração do que seria um avião inteiro, você tem 2 cotas. É isso que eu ia falar. Né? Talvez por valor de um, você tem 2. Não, muito menos. Ou menos, né? Por menos de 1/5 do valor de uma aeronave, você tem 2 cotas aqui. De 2 aeronaves totalmente distintas uma da outra. Distintas. Então, você otimiza o seu uso, Sim. né? E daí, como são várias pessoas com necessidades diferentes e tal, então você tem muita disponibilidade. Sim. Né? Então, tem o sisteminha de escala, então... Até na aviação mais profissional, quando começou o compartilhamento nos Estados Unidos, gerou uma apreensão por parte dos donos de 135, táxi aéreo, pelos fabricantes também, né, dos aviões. E isso foi o efeito contrário, né? O pessoal passou a usar mais ainda, né? Com certeza. A preocupação, né? por talvez impactar a venda, vender, né? menos aeronaves, ter menos procura no táxi aéreo, né? E foi o efeito contrário, né? Contrário, com certeza. Porque o que acontece? Quando você disponibiliza um valor de entrada, vamos dizer assim, de 1/5 do que você gastaria no avião inteiro, ou até menos, né? No caso do PE 18 tem 15 avos, né? Do que você entraria no avião inteiro, você aumenta a gama de interesse, vamos dizer assim. Você atende um outro público. É outro público. Ele é muito maior do que aquela perda daquela venda única que a pessoa ia ter. Você traz um outro público para a aviação. Por exemplo, tem uma corrida de Fórmula 1. Às vezes a propriedade compartilhada não vai conseguir atender todo mundo. Aí que entra o táxi aéreo que vai levar toda essa gente pro evento, né? Um exemplo, né? Exatamente. A aviação tem que ser pensada como modal, né? São modais de transporte diferentes. Você tem
a aviação regular, você tem a aviação suplementar, você tem o táxi aéreo, você tem a geral, que é importantíssima para o desenvolvimento aí, né, no Brasil, agronegócio e tudo mais. E dentro da geral, você tem outros modais, um deles é o compartilhamento. Né? Então, o compartilhamento ele também não vai resolver todos os problemas. Não. O que a gente indica, assim, por exemplo, um avião como o Baron, se a pessoa tem um uso superior a em torno de 180 horas ano, já não compensa mais. Compro dele, ou no máximo com um sócio. Sim. Né? Então, a gente nunca vai tomar um mercado de outro. Agora, se você tem um uso ali de 6, 5 horas mês, né, que a grande maioria, 8, 10 horas, ainda já compensa bastante. É que esse cara, talvez, é um cara que não entraria na aviação. Né? Porque o investimento é grande. Ele entrando na aviação, inicialmente ele entra com 5, 6. Daqui 1, 2 anos, talvez é o cara que está comprando uma máquina para dividir com outro ou sozinho já, porque ele já está ocupando isso com mais tempo. E na prática, hoje, eu comprando uma cota, por exemplo, do PA18, eu pago mensal uma taxa de administração e o aporte. Isso, você paga E qual que é o variável? É a hora de voo? Como é que o variável funciona? É o aporte, na verdade, que a gente fala. Então, por exemplo, o que tem de custo fixo? A nossa taxa de administração e mais o rateio dos custos fixos típicos de um avião, que é o quê? O hangar, entra até a licença de estação ali, né? O hangar, o seguro reta, por exemplo, se ele tiver casco, né? Esses custos todos ali entram no rateio dos custos fixos, né? Pelo número de sócios do avião. Daí vem a taxa de administração. Daí como funciona o variável? O variável combustível é por conta do sócio. Né? Ele se acerta, paga na bomba, a gente tenta brigar por desconto pelo clube e tal, e aí o pessoal tem ajudado, né? Sim. E ele paga o combustível dele. Ao voar, ele paga uma taxa de manutenção que nós calculamos baseadas... hoje todos os esportivos são assim, baseadas numa linha de 300 horas de uso do avião. É um plano de manutenção. Esse plano de manutenção ele inclui as peças que são consumidas em 300 horas, porque 300 é onde vai dar vela, né? Pneu, os maiores custos, pastilhas e tal. Isso, os consumíveis do avião estão aí. Né? Mais mão de obra de 50 horas e alguns deles a gente inclui a de 100. Né? E faz esse rateio, ele paga esse custo quando ele voa e mais o combustível. Por que a gente não inclui as manutenções de longo prazo, as pesadas, né? Tipo um TBO, uma manutenção de célula, sei lá. Exatamente. Não de inclui, 5 mil. Exatamente. Não inclui isso, é feito um rateio proporcional ao uso quando acontecer essa manutenção. Daí tem diversas regras, nós temos um regimento interno de 89 artigos, né? E ele cumpre toda a parte de escala, manutenção, o que é a propriedade e tal. Então, as regrinhas estão todas lá. Então, tem alguns critérios de manutenção, por exemplo, apareceu um boletim de serviço no motor, mesmo sendo experimental. Se os sócios, normalmente a gente tem a autonomia por segurança, nós vamos tem que cumprir. Vamos cumprir e boa. Vamos cumprir e boa. Se é uma coisa opcional, a gente faz uma reunião com sócios. Se tem melhorias, por exemplo, a gente sempre faz essa... Sim. Vamos fazer isso no avião, tal, vamos planejar. Uma outra coisa legal do compartilhamento, vamos fazer uma melhoria, a gente consegue aportar a longo prazo. Às vezes o clube está com caixa, já consegue fazer e financiar para o pessoal. Então, é bem bacana.